Você está vendo um botão de inscrição logo abaixo aqui do vídeo? Pois é, clique nele e clique também no sinetinha que vai aparecer logo depois para que você fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Boa palestra para você! Para começar essa segunda etapa, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a linguagem da alma, né? Como a forma como a nossa alma, como a nossa psique se comunica conosco e o sonho como uma dessas expressões dessa linguagem da alma, né? O Jung ele fala que o sonho ele não nos insinua nada. Ele fala que o sonho transmite diretamente os conteúdos que precisam ser transmitidos. Ele é um dos produtos da realidade objetiva da psique. Ele não faz curva. Ele fala o que precisa falar. Só que ele tem, nessa lógica própria do sonho, ele tem uma linguagem que é uma linguagem particular, que não é a linguagem que nós estamos acostumados a tratar na consciência. E que muitas vezes nós somos tão desacostumados a essa linguagem a ponto de acharmos que os sonhos não têm sentido, que o sonho não diz nada, ou que o sonho é uma invencionice, uma maluquice. A coisa que eu mais escuto é as pessoas falando que tiveram um sonho muito maluco. E aí, quando a gente começa a olhar para o sonho e a conversar sobre o sonho, a gente vê que a tal da maluquice do sonho era muito menos maluca do que as definições que o próprio ego traz para os acontecimentos, né? Então, mas é algo que a gente precisa de fato desenvolver, porque nós estamos bem desacostumados a olhar com o olhar que o sonho nos exige ter, para conseguirmos ter com ele algum diálogo, né? Apesar de não ser difícil. É fácil, a gente só não está acostumado. A linguagem do sonho é a linguagem do como se. As coisas do sonho não são o que são, elas são como se fossem. Né? Que é o quê? É aquilo que de alguma forma traz para a gente uma linguagem mais metafórica sobre os acontecimentos que estão lá descritos. E isso é tão natural, isso é tão espontâneo, que muitas vezes, quando as pessoas vão narrar os próprios sonhos, elas descrevem dessa forma. Elas falam, eu cheguei num lugar que é como se fosse uma universidade. Porque, de fato, ela sabe que aquilo não é uma universidade, mas parece que tem uma função de universidade, parece que tem um ambiente de universidade, né? Eu estou com uma coisa que parece uma dor de cabeça. Ela não diz que está com dor de cabeça. Né? A aproximação que a gente faz espontaneamente com o sonho, ela já traz essa linguagem do como se naturalmente. Tá? Esse olhar metafórico é um olhar que também a gente tem, que a gente desenvolve, quando nós vamos falar de poesia, quando nós vamos falar de alegorias, que são linguagens que elas se perderam dentro do nosso linguajar habitual, mas que são bem interessantes de se voltar a desenvolver. Isso se perde muito porque nós temos uma tendência, uma cobrança do mundo prático a literalizarmos tudo, a sempre termos explicações que são lógicas, concisas e diretas, né? A gente perde um olhar contemplativo sobre a nossa realidade, sobre nós mesmos, sobre o mundo, e a linguagem do sonho se aproxima muito mais disso do que desse olhar estrito que fala que tal coisa significa tal coisa. Que a resposta de uma determinada pergunta deve ser essa. Então, fugir do determinismo, fugir da causalidade, fugir desse racionalismo pragmático, ele é um ponto de partida se a gente quer olhar e aproveitar
do conteúdo dos sonhos, tá? E assim, isso serve para além dos sonhos, tá? Particularmente, eu acho que se a gente consegue desenvolver essa linguagem para olhar para os acontecimentos da vida, não é só não é poliana moça, não. É a gente conseguir aproveitar mais da vida, porque a gente começa a fazer leituras em diversas camadas do que antes a gente só viu que estava mostrado. Então vale a pena a gente brincar com isso. E brincar mesmo, sabe? Brincar no sentido de olhar com um olhar mais lúdico, menos duro. Atribuir significados sem precisar fechar numa denominação, numa coisa que seja determinada e tal. Isso faz com que a gente tenha um diálogo mais franco com os nossos afetos e também aprofunda muito a nossa realidade. Vale a pena brincar com essa linguagem, ter uma maleabilidade maior para olhar para essas coisas, que a gente tem muito a ganhar, tá? Eu vou destacar, a partir de agora, elementos que são elementos comuns aos sonhos e que são pontos onde a gente se atém quando está trabalhando numa ampliação. Eu volto à frase do Gil de que todo mar é um, né? Para falar que todo o conteúdo que se apresenta dentro de um sonho é você em variações de si mesmo. Tudo. Os espaços, os personagens, os acontecimentos, todos os detalhes falam de algo que é você. Quando a gente olha para um sonho, a primeira coisa que a gente tende a descrever num sonho é o espaço. Porque, de fato, ele é o elemento mais importante dentro do sonho. Então, a primeira fala que as pessoas fazem é: eu chego num lugar, eu estou em um lugar. Elas fazem muita referência a esse lugar, a essa a essa circunscrição de um espaço. E isso é, de fato, muito importante, porque o espaço ele vai ser o grande marcador. Ele vai falar, muitas vezes, da estrutura que comporta aquele conflito que vai ser aprofundado nas imagens do sonho. Então, ele fala das situações psíquicas, mas ele fala muitas vezes dos temas que estão sendo trabalhados também. Então, se a gente sonha, por exemplo, com o nosso ambiente de trabalho, pode ser que a gente não esteja falando de um conflito no ambiente de trabalho propriamente dito, mas vai falar de como a gente está lidando com a construção da nossa carreira, com a forma como a gente hoje trabalha, com as situações. É uma regra imutável? Não necessariamente, até porque trabalho, por exemplo, é um cenário onde a gente vive muitas coisas, até pelo tempo que a gente costuma dedicar a esse ambiente, né? Mas, em geral, os sonhos, os locais, os espaços dos sonhos remetem aos temas e apontam também para as questões dos conflitos ali entre os complexos, para aqueles pontos que estão mais dificultosos dentro da gente, né? Uma outra coisa que a ser observada sobre os espaços que espaço é esse que se apresenta? Porque pode ser o espaço do cotidiano, né, como, por exemplo, o ambiente de trabalho, mas também podem ser espaços muito específicos. A gente sonhar com lugares que são lugares onde muitas vezes a gente foi uma vez, onde a gente nunca nem foi, mas a gente imagina como deve ser, né? Isso é importante a gente ter uma atenção a locais, em que local, em qual momento da vida aquele local fez parte da nossa vida, e como aquilo chegou até nós. E também as descrições mais interessantes são sobre os espaços imaginados, né? Aqueles espaços que você nunca esteve, que você não tem referência nenhuma, que só se parece com algo, mas que você não conhece. E é interessante a gente pensar, né, que esse espaço ele pode não existir no mundo, mas no nosso mundo interior ele existe,
e ele tem estrutura, ele tem cor nas paredes, ele tem frequentadores. É interessante ver como essas estruturas elas traduzem sobre nós. E aí alguém vai ter que viver dentro desse espaço. Esse alguém vai ser o ego onírico e os seus coleguinhas que se apresentarem lá junto, né? Quem que sou eu diante dessa situação, dentro desse espaço? Que eu é esse que se apresenta? Em que estágio de vida esse eu se apresenta? Eu posso ter 17 anos. Eu posso ser um idoso de 90. Eu posso ter a cabeça de um idoso de 90, mas o corpo que eu tenho hoje. Não tem limite, né? O sonho ele pode ganhar a configuração que necessita. Essa tentativa de autodescrição do ego onírico, ela é um ponto também fundamental. Assim, quem sou eu? Quem é o eu que se apresenta ali dentro? Então, quais são as vestimentas, quais são as iconografias, quais são as paramentações, o que de alguma forma me vale ali dentro, quais são os objetos com os quais eu interajo, quais são os meus sentimentos predominantes, o meu temperamento, o que eu penso, quais são as minhas sensações físicas, qual é a minha atitude. É tentar recobrar o máximo sobre esse eu ali dentro da cena do sonho. Geralmente não estamos sozinhos. Temos outros personagens que estão ali dentro e que interagem. Quais são as características predominantes dessas personagens? São pessoas conhecidas? São pessoas desconhecidas? Quando elas são pessoas conhecidas, o que predomina nelas? Um exercício que eu faço, geralmente, quando as pessoas sonham com pessoas que estão muito aleatórias, assim, que a colega de trabalho do primeiro trabalho que teve. Tá, e como é que fulana era? Ah, era alta, era baixa? Tá, mas como é que fulana se comportava? Se você for me descrever 3 características positivas e 3 características negativas de fulano, como é que você me descreveria? Né? Porque essas pessoas, que função que fulana tinha na sua vida quando ela apareceu? Ela era a colega de trabalho que facilitou para você os processos porque você estava chegando? Ou ela era aquela que se sentiu acuada e que fez da sua vida um inferno? Né? Então, assim, todas essas leituras que nós vamos fazendo em torno dessas personagens, vai falar lá da fulana, coitada, que está lá vivendo a vida dela? Não. Vai falar de aspectos que são nossos e que não encontraram pessoa melhor na vida inteira para descrever que a fulana. Eu vivi a minha vida, eu me relacionei com milhares de pessoas, mas a fulana foi a pessoa mais precisa para descrever um determinado aspecto. E aí eu tive que buscar a fulana lá no fundo do baú para poder representar algo dentro do meu sonho. Né? Então, não tem essa de ficar com raiva da pessoa porque sonhou com ela e ela estava brigando com você. Procure saber do que você está... Quais são as suas brigas internas e se reconcilie com elas por dentro para não precisar sacrificar os demais. Né? Esses personagens, eles vão ter, normalmente, uma função dentro dessa dinâmica do sonho, ou de aliados ou de opositores. Não é assim? Tem a figuração, né? O pessoal que está ali só fazendo volume, que também não é aleatório, né? É sinal de que existem outras pessoas e outras possibilidades dentro da gente, mas com as quais a gente não interage. Mas normalmente a gente vai ter ali pessoas que vão ter função de aliado ou de opositor. Por que essa pessoa específica veio como aliado? Por que essa pessoa específica veio como opositor? São questionamentos que a gente precisa fazer até para poder desdobrar possibilidades
desses desconhecidos que nos habitam, tá? Inclusive, sobre os desconhecidos, é algo interessante também. Eu sonho com uma pessoa, aquela pessoa eu tenho uma relação profunda com ela dentro de um sonho, mas aquela pessoa é uma pessoa que eu nunca vi. Será que a gente já viu tudo que a gente precisava ver sobre si mesmo? Será que eu conheço todos os Joões que me habitam? Não, eu posso estar sendo apresentado para uma pessoa naquele momento que pode falar de aspectos que até então estavam também desconhecidos sobre mim mesmo. Né? A psique ela é tão fantástica que quando ela não encontra no nosso repertório de vida ninguém que se assemelhe a uma temática que precisa ser abordada dentro do sonho, ela cria uma cara para a pessoa, ela cria uma história para a pessoa, ela faz nascer uma pessoa adulta dentro da gente. Já pensou? É muito fantástico, né? Não é à toa, gente, que eu escolhi o Dalí para ilustrar porque as coisas da nossa alma, elas são de fato muito fantásticas e algumas pessoas como ele tiveram a capacidade de ir lá catar, né? E transformar isso em imagens. Outra coisa também que são interessantes dentro desses personagens são as fusões. Eu saio de casa com a Maria e aí no meio do caminho, quando eu viro para o lado, não é mais a Maria, é a Josefa. Mas, de alguma forma, a Maria e a Josefa são meio que uma coisa só dentro do sonho. Não é que é assim, roubar a Maria e botar a Josefa no lugar. Essas fusões também falam de fusões, de traços de personalidade, de histórias de vida. O que é que uma dialoga com a outra? Como é que uma chegou na sua vida, como é que a outra chegou na sua vida? O que que uma fez e que a outra terminou? Né? Essas fusões elas são bem interessantes e elas falam também de aspectos que muitas vezes eles estão se condensando dentro da gente, estão se resolvendo dentro da gente. Né? De aspectos que antes poderiam ser mais adversos e que agora eles estão ganhando um apaziguamento maior. Tá? Depois dos personagens, um outro elemento importante é a narrativa. É a forma como a coisa acontece dentro desse sonho. Esses acontecimentos eles podem ser extremamente breves, pontuais. O sonho pode se apresentar como uma cena curta, né? Ou ele pode ser aquela epopeia com narrativas gigantes, um monte de gente, várias coisas que acontecem, né? Isso geralmente aponta para a gente uma certa ansiedade em torno do processo. E também fala de uma resistência. Porque lembra lá quando eu descrevi a pessoa que chega com 15 sonhos para trabalhar numa sessão? Se ela também chega com a Ilíada debaixo do braço, a gente não vai ter como olhar para aquilo dali tudo e explorar como deve ser explorado. Mas aí a gente deixa a pessoa contar tudo. Eu ainda registro os sonhos dos meus clientes. Então, enquanto a pessoa está contando, eu estou registrando os sonhos deles. E aí o que a gente faz? Fatia. Né? A gente vai trabalhar ali com capítulos. Como é que começa o sonho, o que é que acontece, sabe? Assim, vai tentando trazer ali, sem perder detalhes, recortes do sonho, até porque, por mais que a gente tenha uma ideia de que só valeu se foi a narrativa inteira, o ego tem essa fantasia, todos os recortes do sonho são... É quase um holograma, onde você tem ali um recorte que fala do todo. Não significa que eu vou olhar para o primeiro capítulo do sonho e vou desprezar os outros 96. Mas significa que se a gente não fatiar, a gente não vai conseguir olhar para os 96 de forma nenhuma também. Tá? Dentro dessas narrativas, nós vamos tentar encontrar um clímax, que é o quê? É um ponto de mudança de estágio. A coisa estava funcionando dessa forma, acontece algo, chega alguém fala alguma coisa, cai um meteoro,
e dali a coisa ganha um novo estágio, né? Ganha uma nova configuração. Um outro ponto que nós observamos dentro dessas narrativas são os exageros, as dificuldades, as ausências, as identificações, as divergências. Então, assim, estávamos todos nós da nossa família, menos o fulano. Se estava todo mundo da família, menos o fulano não estava. Ele estava como uma ausência, mas ele estava. Essa ausência também deve ser levada em consideração, de por que essa pessoa faltou. Né? O que essa pessoa não cabe dentro desse cenário, o que essa pessoa tem que ficou de fora. Da mesma forma, as identificações, as pessoas com quem eu acho o máximo sonhar, mas eu desqualifico outras. Coloco como se fosse subtipo. Né? Mas por que gostar tanto dessa pessoa? Por que essa pessoa é tão importante dentro do sonho e tal? Todos esses elementos, eles são elementos importantes. E eles vão culminar, depois do clímax, num desfecho. Esse desfecho, ele vai apontar para desdobramentos. Depois que a situação muda, como é que a coisa... No que a coisa se transforma, né? Ele vai falar muitas vezes de posicionamentos desse ego onírico. Então, assim, caiu o meteoro. E aí, o que é que eu faço? Eu posso ficar sentado chorando com medo, eu posso tentar resgatar as pessoas que foram atingidas pelo meteoro. Né? Ele fala de como o ego vai se dispor a essa nova cena, a essa nova configuração que se apresentou. Perceber a chegada desse novo é algo muito importante. Por quê? Fala de como a gente consegue assimilar conflitos. Se diante de vamos levar em consideração de que todo sonho, por mais querido e fofo que ele seja, ele é um conflito, ele traz ali uma nova coisa, ele traz um novo elemento. Como é que eu assimilo isso? Né? O desfecho, ele parte muito dessa premissa, de como a gente consegue assimilar os novos acontecimentos, de como a gente fica depois dos conflitos, tá? Olhar para um sonho é olhar para o sonho completo. Mas aí, era 7h15 e o despertador tocou. Faz o quê? O despertador faz parte do sonho. Porque quando eu programei o despertador, eu sabia que eu ia acordar às 7h15. Ah, mas o inconsciente não tem tempo nem espaço. Ele não se orienta pelo tempo e nem pelo espaço. Mas sabe quando está dando a hora do remédio, por exemplo, que te dá uma inquietação e você fala assim, nossa, eu estou inquieto, o que é? Ah, é o remédio. É o inconsciente dizendo que está na hora do remédio. Então ele sabe o que é tempo, ele sabe o que é espaço. Ele não se orienta, ele não atende aquilo como uma rédea. Mas ele sabe a hora do despertador. Se o sonho foi interrompido em um determinado ponto, é porque era ali que ele deveria se encerrar. Nossa, mas foi bem na hora, né? Na hora que eu ia. Não foi. Pois é, não foi. Olha aí como é que a vida é, né? Por mais desejo que você tenha, às vezes a vida vem com uma imposição e te dá um limite, diz que você não vai. Então o elevador, ou o despertador, ele pode ser um elemento, inclusive, para ampliação dentro do sonho. Tá? Eu vou trazer agora alguns tipos de sonhos, que são os sonhos mais recorrentes, vamos colocar assim, os sonhos que mais se apresentam dentro das narrativas e das apresentações no processo analítico. O primeiro sonho que eu trago é o sonho comum. Eu tive um sonho, mas foi um sonho muito comum. Foi um sonho banal. Era como se fosse uma reprodução da minha vida. Nunca é.
sempre tem alguma coisa fora do lugar. Sempre tem alguma coisa que aparece demais, que aparece de menos. Sempre tem alguma coisa que está exagerado, que está minimizado, que está certo. Então, quando a gente pega um sonho que é um sonho comum demais, a gente vai olhar para o incomum dentro desse sonho. Né? Tudo bem que a psique ela tem a função compensatória, lembra? De alguma forma oferecer elementos para aquilo que a consciência não viveu. Mas ainda assim ela transmite algum recado. Então vale a pena a gente ter um olhar sobre isso. Uma coisa também que é muito comum acontecer é da pessoa ter um sonho super comum, mas aí ela sonhou com o chapéu que a avó tinha. Eu estava todo mundo na nossa sala de palestras e o fulano estava usando o chapéu que minha avó usava quando eu era criança. É só isso o sonho. Vocês lembram de Lego? Aquele brinquedinho? Aquele brinquedinho a gente pode fazer tudo com ele, não é? Mas se a gente quer fazer um foguete, tem o Lego que tem o foguete, que tem a pontinha do foguete. Então, às vezes, a psique vai pegar lá no fundo do pote de Lego a ponta do foguete para representar o foguete. Entende? As peças podem virar um monte de coisa. Mas se ela precisa buscar um elemento que seja para falar de algo, ela vai buscar. E aí o chapéu de vovó vira muita coisa. Tá? Fora esses sonhos, a gente tem outros sonhos que são mais incomuns, que são sonhos um pouco mais perturbadores. Tá? Primeiro nós vamos ter os sonhos repetitivos. Quando a gente tem sonhos que são reiterados, que eles se repetem muito e que às vezes eles falam de situações que parecem ser situações banais, corriqueiras, ou como se fosse uma cena que está ali o tempo todo falando e falando e falando, a gente tem que pensar nas nossas atitudes repetitivas também. E como aquilo dali está dialogando com atitudes que a gente acaba repetindo na vida, ou também aponta sobre o nosso caráter, a forma como a gente resolve as coisas, a forma como a gente se prontifica diante das coisas. Tem aquela função reativa que a gente conversou já, né? De dessensibilização, de tentar ali apaziguar e trazer novos contextos para situações que foram fortes demais, que foram intensas demais. Mas tem outras coisas que falam sobre a gente mesmo, que falam não sobre um evento específico, mas sobre a forma como eu tenho me posicionado diante da vida, né? É interessante também ver como é que os detalhes falam dentro desses sonhos repetitivos. Porque muitas vezes a cena é a mesma, mas agora o que era verde ficou vermelho. Então não é mais a mesma cena. Então tem algo que aconteceu, que mudou, fez essa mudança cromática do verde para o vermelho. As coisas elas vão se resolvendo muitas vezes a partir dessas repetições, principalmente quando a gente começa a se debruçar sobre esses sonhos. Por isso que quando na clínica a pessoa chega com uma sequência de sonhos repetitivos, a gente olha para todos eles como se eles fossem como eles são, cada um sendo um. A gente não vai botar dentro de uma vala comum dizendo assim, sonhou de novo com isso, teve outro sonho. Não, a gente vai olhar para aquele. Porque é nesse detalhe que a gente vai vendo muitas vezes a evolução de um processo, o desatar algum nó que leva para a pessoa uma transformação, que leva para a pessoa uma mudança significativa. Tá? Um outro sonho são os sonhos sob controle. Esses são bem curiosos, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sonho com o que eu quero, ou dentro do sonho, eu sei que eu estou sonhando,
e aí eu falo, não, então eu vou fazer de tal jeito. Ou então eu falo assim, ah não, o negócio começou a ficar ruim para o meu lado, eu vou acordar porque eu sei que eu estou sonhando. Tá bom, né? A pessoa quer acreditar, acredita. Né? Mas isso também fala muito sobre como é que a pessoa se posiciona na vida. Porque imagina só, um sonho é um lugar relativamente bem seguro, né? Assim, você pode pular de um prédio e sair voando. Então, assim, se você não consegue confiar e se entregar nem mesmo dentro de um sonho, como é que será que você lida com as coisas da vida? Será que essa fantasia de controle, ela se expande para outras coisas? Geralmente, sim. Geralmente, as pessoas que são controladoras nos sonhos, elas também são controladoras fora dos sonhos, né? Outra coisa, o que é que você se permite de viver de novo? Por que o novo, por que o inesperado tem de ser sempre interpretado como uma coisa ruim, nociva, complicada, subtrativa, que eu tenho que estar ali o tempo todo segurando a rédea, eu tenho que estar ali o tempo todo comandando e apontando o final das coisas. Será que a gente não perde muitas oportunidades na vida funcionando desse jeito? Será que eu sei o suficiente sobre o mundo para fazer todas as escolhas? Ou será que o mundo não pode colaborar também, oferecendo para a gente aquilo que a gente não conhece? O que eu acho mais interessante é porque as pessoas que têm esse sonho sobre controle, elas contam isso quase como uma vantagem. E eu não sei, de fato, que vantagem que seria, né? Um outro tipo de sonhos que temos são os sonhos preparativos. Eu vou dar essa palestra hoje, e aí eu passo 2 semanas sonhando com essa palestra. Aí, para quê, né? Se a palestra só vai acontecer hoje, por que eu passei 2 semanas ali me perturbando com isso e tal? Isso pode ser uma perturbação em alguns aspectos, mas isso também pode ser uma preparação. De alguma forma, o sonho pode antever situações possíveis que vão me levar a ter um desenvolvimento necessário caso aconteça alguma coisa. Ah, algum de vocês levanta e tira a roupa, o que será que eu posso fazer? Né? Liga para o SAMU, né? Liga. Entende? Assim, de alguma forma, é uma capacidade adaptativa que se manifesta também a partir dos sonhos, de fazer com que a gente perceba a possibilidade de novas condições e saiba, de alguma forma, antecipar caminhos possíveis para essas novas condições. Agora, isso também é um indicativo franco de ansiedade. Porque o sonho, ele pode testar 900 possibilidades. A palestra só vai acontecer hoje. Pode ser que todas as 900 possibilidades que o sonho testou, nenhuma delas se configure. É bem possível que elas não se configurem como uma realidade, né? Mas o que foi vivido, foi vivido. Não é porque foi vivido dentro da cabeça da gente, adoro essa. Tem uma cliente que fala, mas isso é coisa da minha cabeça. Eu falo, tá, mas e o que não é da sua cabeça? O que não passa pela sua cabeça? Né? Tudo passa pela cabeça da gente, a coisa que a gente deve considerar é o que passa na cabeça da gente. Né? Outro tipo de sonhos são os sonhos dos outros. Quando eu falei lá atrás sobre a função telepática, de fato, isso acontece. Né? Tem sonhos que a gente tem que vão servir para a gente, mas que podem servir para outras pessoas também. E que, às vezes, contar pode ser interessante. Né? O Jung, ele mesmo descreve alguns relatos de sonhos de clientes que serviram muito para ele. O cliente trazer os sonhos dele lá, ele trabalhar o sonho do cliente, com o cliente, para o cliente, mas de ele também beber da mesma fonte. Eu tenho uma experiência com isso também, que eu resolvi compartilhar aqui com vocês, que foi um sonho de uma pessoa, eu estava vivendo
era uma relação muito próxima, muito indiferenciada, com uma situação que não estava mais saudável para mim. Até que um dia essa pessoa me conta um sonho que ela teve comigo. E ela me descreve o sonho inteiro, e o sonho foi melhor do que se eu mesmo tivesse sonhado, para eu poder entender o que é que de fato estava acontecendo aquilo ali, e o sonho foi definitivo, assim. Depois que eu ouvi o sonho, que eu inclusive, né, não sei se por bobo ou por perverso, eu repassei o sonho todo com a pessoa, eu disse, que legal, né? Que bom que você está me dando esse recado. Beijo, tchau. Né? Isso não é tão incomum como a gente imagina, tá? O que a gente não pode é querer literalizar, como falamos há pouco. De achar que toda vez que você sonhou com Dona Fulana, você tem que ligar para Dona Fulana e contar para Dona Fulana que sonhou, o que foi. Primeiro faça seu filtro. Passe pelo seu filtro, né? Antes de você ficar incomodando, porque incomoda também, né, gente? Vamos ter bom senso. Temos os sonhos premonitórios, que também fazem aí parte desses sonhos incomuns, que mostram pra gente que, de fato, o inconsciente ele não é linear no tempo, e que do mesmo jeito que eu posso sonhar com a cena de quando eu tinha 5 anos e reviver todas as emoções daquela época e me afetar com tudo aquilo de novo, eu também posso sonhar com coisas que ainda não aconteceram. Isso é muito delicado, por uma questão simples, só o tempo que atesta. Mas quando o tempo atesta, e por isso é legal a gente anotar nossos sonhos e revisar alguns sonhos tempos depois, porque a gente pode ter surpresa de falar, gente, olha, já estava aqui, eu nem sabia. Né? É claro que esses sonhos, esses sonhos premonitórios, eles não vão ser objetivamente literais. Pode ser que eu não sonhe exatamente com a cena do jeito que ela aconteceu, ou como ela iria acontecer. Mas eu vou ter um sonho que vai me trazer toda a sensação, Pode ser que você não esteja com o vestido que você está vestindo hoje. Mas se você tiver de calça e camisa, o acontecimento não mudou porque você está de calça e camisa. Entende? Então, assim, é mais uma impressão que a psique vai buscar do que uma descrição clara e quase nostradâmica, né, dos acontecimentos, de como as coisas vão acontecer. Até as profecias de Nostradamus, muitas delas vindas a partir de sonhos, as pessoas dão N interpretações e possibilidades. Nenhuma delas foi, das constatadas, vamos colocar assim, nenhuma delas foi literal, né? Eram alegorias. Por quê? Porque a psique funciona a partir de alegorias, lembram? A psique funciona a partir de metáforas. Então, é assim também que vão se dar nos sonhos premonitórios. E uma última categoria, que são os sonhos encomendados. A consciência não manda no inconsciente. Mas não significa que ela não possa pedir. Né? Pedir ela pode. Então, muitas vezes, a gente faz um processo que nós chamamos de processo de incubação de sonhos. Que é o quê? Você está com um conflito, está com uma situação que você precisa ali ter algum tipo de esclarecimento e tal, e aí você pede. Você pode escrever uma carta contando o que está acontecendo, descrevendo a situação, descrevendo como você está se sentindo, onde é que estão as dificuldades e tal. Essa é uma forma. Você pode fazer uma oração, você pode buscar, dê seu jeito, né, de tentar
comunicar, porque esse comunicar, na verdade, é uma organização, né? A gente está organizando o nosso pensamento, a gente está organizando a forma como a gente está se sentindo, pedindo uma resposta. Se a resposta virar ou não está mais no controle da consciência. Ela fez a parte dela. Mas olha, funciona. Funciona principalmente quando o ego ele entende que ele está rendido à alma. Que se a alma não quiser mandar, ela não vai mandar. Que se não está na hora, se ele não está pronto, se a coisa não está certa, não vai acontecer. Mas geralmente quando o servo é um bom servo, né, o mestre é generoso. Então, vale a pena fazer esses exercícios. Não pode fazer o exercício e ficar depois com raiva, porque o sonho não foi do jeito que você queria, porque o sonho vai vir do jeito que tiver que acontecer, né? E fazer de uma forma ativa, mas despretensiosa. Não dá para ter essa pretensão de achar que vai botar a rédea no inconsciente, porque senão não vai rolar. Certo? Pois bem, e aí a gente chega num ponto que é um ponto dos sonhos, que são os pesadelos. Todo mundo tem uma queixa, né, de um pesadelo que já teve, que já viveu, que foi terrível e tal. E o que nós chamamos normalmente de pesadelo? Os pesadelos são sonhos como os outros. Eles não são diferentes dos outros sonhos. A única diferença é que ele traz um conteúdo que é contrário àquilo que a consciência tende a se identificar, tende a valorizar, tende a se sentir confortável. Mas ele não é uma outra classe, ele não é um outro negócio, ele é um sonho como os outros. E ele geralmente ele vai exasperar, ele vai trazer de uma forma mais maximizada algum conflito neurótico, ou seja, ele vai falar de algo que está cindido entre consciência e inconsciente, ele vai pegar essa cisão e ele vai colocar uma lupa sobre isso. Aí, como a consciência se dá conta, né, desse conflitão que existe, e ela fica assustada, ela fica desesperada, se afeta inteiro, né? Geralmente, pesadelos mostram para a gente também esse fator psicóide, aquela coisa que atravessa corpo, alma, mente, espírito, que inunda a gente, né? Então, quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda chorando, se tremendo, faz de tudo, né? Só que o Jung, ele nos ensina pacientemente que a gente tem os pesadelos que precisa. Ou seja, que quanto mais terrível é o pesadelo, maior é a necessidade que a gente tem, porque ele é proporcional à necessidade de orientação da consciência. Então, quando a gente tem um super sonho muito perturbador, é porque a gente precisa ficar ali em cima dele mesmo. Não é rezar para esquecer, né? E tem uns que são terríveis, né? Que a gente sonha e acorda e dorme e sonha de novo, né? E fica naquilo dali e tal. Mas aí a gente tem que começar a refletir sobre o quão unilateralizada existe ali uma atitude na consciência, a ponto de precisar vir situações tão fortes, tão impactantes, para que a gente entre em contato com isso. Né, assim, de uma forma tão realística, tão perturbadora, é sinal de que a gente precisa, de fato, aí, botar um pessoal para conversar. Em geral, os pesadelos eles vão falar de invasores, né, que podem ser o ladrão que entra na sua casa, que pode ser o alienígena que chega no seu planeta, que pode ser o Putin invadindo a Ucrânia, né, mas são as temas de invasão que eles vão falar, eles nos chamam a uma pergunta que é: qual que será a parte da sua alma que está precisando entrar na sua consciência e que existe uma resistência para não deixar com que isso se aproxime, que isso invada, né?
Um outro tema comum que são as perseguições. De que aspectos que a gente está tentando fugir? Esses aspectos falam de pessoas, falam de tendências, falam de quê? Mas do que a gente está tentando fugir? Outros são encerramentos, né? Mortes, fins de relacionamento, a casa que desaba. Então, assim, o que eu estou tentando adiar? E qual o custo desse adiamento? O que eu estou tentando sustentar e que, de alguma forma, a alma está sinalizando que precisa passar pelo menos para um novo estágio, precisa morrer de um jeito para nascer de outro, né? Outros também muito comuns são sonhos com animais, principalmente feras, animais peçonhentos, né? Animais que oferecem algum risco para a gente ou que, de alguma forma, a gente interpreta eles como animais de grande risco. Geralmente, sonhos com animais, eles vão falar dos nossos aspectos mais primitivos, mais instintivos, do nosso lado animal também. E, muitas vezes, nós não privilegiamos, nós desqualificamos esse lado instintivo como se ele não fizesse parte, porque, afinal, eu sou uma pessoa muito boa, muito evoluída, né, muito espiritualizada. E sendo que isso é parte também dessa espiritualidade, né? Então, é um chamamento de ver como é que nós estamos lidando com esses instintos e com esse nosso lado mais primitivo. Se de um lado a gente tem o infra, né, que são os animais, do outro lado a gente tem o supra, que é o sobrenatural. Os monstros, fantasmas, demônios, que de alguma forma podem nos assombrar e que falam de um pavor que a gente pode desenvolver diante de algo que é desconhecido e com o qual eu não tenho chance de lida, eu não tenho chance de manejo. Ah, tem uma cobra vindo na minha direção, eu posso tentar bater com um pau, matar a cobra, né? Mas se tem vindo um satanás na minha direção, não vai ter pau certo para acertar o satanás. Então, assim, como é que eu estou lidando com isso? E também, como é que eu estou mistificando conteúdos meus? Porque existem também coisas que poderiam estar sendo vivenciadas como algo natural dentro de mim, mas que eu estou trazendo um envolvimento tão grande de energia que aquilo vira algo místico, vira uma criatura sobre-humana e que pode ter ali uma posição, uma postura de julgo sobre mim, né? Ela pode se impor sobre mim. Uma outra coisa também muito comum nos pesadelos é que eles são mais comuns nas pessoas que têm fantasias de controle. Por razões óbvias, né? Se tem ali uma ideia de compensação na psique, se eu tento manter controle sobre tudo na consciência, o inconsciente vai vir mostrando o incontrolável. E aí qualquer coisa vai virar um pesadelo, assim. Tirar uma nota baixa na escola vai virar um pesadelo. Não algo comum dentro de uma vida educacional. Receber uma bronca do chefe vai ser visto como um pesadelo. Porque afinal eu faço tantas coisas, eu sou tão dedicado, e como é que o chefe pode brigar comigo? Né? Vai virar um pesadelo. Porque o pesadelo vai estar muito na ideia, né, do volume que as coisas têm. Não é necessariamente do ato. Eu não preciso sonhar com Satanás para ser um pesadelo. Eu posso sonhar com o meu chefe e o meu chefe ter mais poder que o Satanás. Então, é daquilo que se atribui, né, do volume de afeto que se atribui ali dentro do sonho. Geralmente, nós somos acordados nos pesadelos, né? O pesadelo ele chega num determinado ponto, num ápice ali de ansiedade, de angústia, que ele nos acorda. E é assim porque tem que ser assim. Não é porque o ego quis acordar. Não é porque o ego não deu conta do pesadelo. Não, é porque ele chegou no ponto suportável e útil
para que esse intercurso entre consciência e inconsciente possa se dar. Talvez se ele fosse um pouquinho além, já não fosse mais tão saudável, já escapasse da possibilidade do saudável. A gente tem de lembrar que os pesadelos são saudáveis, assim como os sintomas são saudáveis. Tá? Então a gente reclama muito da tosse do início do inverno, mas a tosse do início do inverno é um sintoma de que o mundo está mudando e que a gente precisa mudar nossas atitudes. Não pode mais ficar no vento, não pode mais tomar gelado, porque a gente precisa se adaptar à nova realidade. Pois é, o sintoma ele é didático e ele é saudável. Da mesma forma, o pesadelo ele também traz essas mesmas funções. E uma categoria especial dentro dos pesadelos, que são o que nós chamamos de sonhos traumatizantes. É esse que passa do ponto. Tá? É aquele que a gente não acorda no momento onde dá para sustentar. O próprio sonho gera dentro da gente um trauma. Ele tem um volume maior de conteúdo e de afeto do que o ego é capaz de sustentar. Isso fala de conteúdos que são, muitas vezes, conteúdos muito estranhos ao ego, mas que, de alguma forma, precisam entrar em contato no repertório da vida daquela pessoa. Está na hora de mexer nisso. Só que esse está na hora de mexer nisso, às vezes, é bem perturbador. Eu vou trazer um outro relato meu aqui, de um sonho que eu tive, que não durou a noite toda, foi uma cena. Eu estava desenterrando um cadáver que eu tinha assassinado numa situação, assim, um lugar meio pantanoso, um lugar bem estranho, assim. E eu estava cavando para desenterrar aquela pessoa. Eu não sei por que morreu, não sei quem era, eu não sei por que matei, eu não sei por que eu tinha que desenterrar, eu não sei de nada, eu só sei dessa cena. Minha sorte é que eu estava em franco período de análise, porque assim, foi perturbador, nível hard, de sessão extra, porque era tão vívido tudo aquilo, que eu fiquei me perguntando quando eu tinha matado aquela pessoa. Mas me perguntando literalmente. Assim, se a gente não tem uma mãozinha para segurar, é o tipo de sonho que pode desencadear um surto psicótico. Né? Acontece. Não vamos tratar isso como uma coisa... Estou contando para vocês, eu sou uma pessoa que trabalho com saúde mental, que faço meus deveres de casa e ainda assim eu fui impregnado por uma cena que era uma cena só. Mas foi uma cena grande o suficiente a ponto de me perturbar por dias. Não foi que depois daquela sessão que eu marquei lá de urgência, a coisa se resolveu. Não, eu fiquei dias mastigando aquilo dali e me chamando a razão e sabendo, não, calma. Né? Você já teve vontade, mas matar você nunca matou ninguém. E agora nós vamos falar do fetiche junguiano. O fetiche junguiano são os sonhos arquetípicos. São os chamados grandes sonhos. São aqueles sonhos que tratam dos conteúdos do inconsciente coletivo, que falam dos grandes temas da universalidade, que falam das coisas que são, sabe, é sonhar, é encontrar deuses nos nossos sonhos. Esses sonhos, eu brinco dizendo que eles são os fetiches junguianos, porque quando a gente estuda a psicologia analítica, e que a gente descobre, né, tem nominada a ideia do inconsciente coletivo, que seria um conjunto de conhecimentos universais e da história do mundo, e fala que a gente tem acesso a isso. Todo mundo quer ter um acessinho para ver como é que é, né? Só que as pessoas, elas pensam nisso minimizando o tamanho disso.
A gente está falando de forças que são forças comparadas a deuses. É de onde, inclusive, segundo Jung, vem a crença nos deuses. São as grandes forças que mobilizam a nossa vida em todos os aspectos. Ah, mas se eu tiver um sonho com o Deus do amor, você acha que você vai dar conta de sonhar com o Deus do amor e sair dele ileso. Que só vai ser ruim se você sonhar com o Deus da fúria. Né? São conteúdos que são grandes demais. Eles são coletivos, eles não cabem na nossa individualidade. Mas que, em alguns momentos, algumas pessoas podem ter, de fato, acesso e sonhar com esses grandes temas. O lance é que, depois de um sonho desse, você não volta igual. É, inclusive, um marcador que a gente tem. São esses sonhos luminosos, que toca a gente dá uma remexida profunda e geralmente é um divisor mesmo na vida, né? São temas que trazem composições mitológicas, composições grandiosas e tal, e que em alguns momentos algumas pessoas acessam. O Jung, ele fala de alguns sonhos pouco antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Agora, na pandemia, eu tive a experiência de 2 clientes que trouxeram sonhos com grandes maremotos. E é interessante porque foram 2 pessoas e a mesma imagem do maremoto, que vinha e que invadia muita coisa e que ficava todo mundo muito desesperado, não sei o quê, e semanas depois teve o início da pandemia. Eu não posso julgar e dizer que foi, mas a sensação que me dá é de que, de alguma forma, elas estavam acessando ali uma grande inundação que, de fato, aconteceu e que ceifou milhões de pessoas e que mudou uma estrutura, né? Então, assim, Mas, é o tipo de sonho que a gente não precisa pedir para ter, tá? Se não tiver, é até melhor. Porque como eles falam de coisas que são muito transpessoais e muito transcendentes, a gente precisa ter estrutura boa para poder dar conta. Ele é o sonho que forma missionários, é o sonho que forma novos religiosos, ele é novos religiosos, assim, novas religiões, pessoas que pensam novas religiões, mas também é o sonho que lota os hospitais psiquiátricos. Então, como tudo é uma questão de interpretação, né? Olhando daqui parece de um jeito, olhando dali parece de outro, ele tem um fator limítrofe que não é muito bom, assim, da gente desejar ter. Se tiver, peça a Deus para dar conta. Certo? Não são comuns, eles são sonhos raros, não são sonhos que se descrevem, não se tem a cada esquina. E eles precisam, quando eles acontecem, eles precisam de fato de acompanhamento. Porque quando a pessoa tem um sonho desse, ela chega mudada. Então você tem que, de alguma forma, dar ali lastro para ajudar a ancorar novamente o ego dessa pessoa. E não é olhando para o sonho, tá? É o tipo de sonho que a gente escuta, vê a pessoa tomada por aquilo, aí você fala, que bacana. E aí, seu cachorro melhorou? Sabe, assim, você meio que tira ali do contexto, se evade, porque se você vai se entregando aquilo dali vai tomando volume, então geralmente a gente tenta segurar um pouquinho, dar uma apaziguada para poder fazer com que as coisas fiquem mais confortáveis, tá? E aí, gente, o que a gente faz com tudo isso? Quando nós olhamos para todos esses aspectos, que são aspectos mais generalistas sobre os sonhos, nós vemos como é interessante, né, ou como eles enchem a gente aí de possibilidades, mas também é importante que a gente faça um encaminhamento para esses sonhos, para que esses sonhos de fato sejam úteis no nosso desenvolvimento. O primeiro ponto que a gente precisa ter é contar. Sonhos sempre foram contados na história do homem. Sonhos são feitos para serem contados.
Geralmente, o que se faz é eleger um fiel depositário dos seus sonhos. Esse fiel depositário, muitas vezes, se mescla na figura de um psicoterapeuta, de um psicanalista, mas não dá para a gente achar que as pessoas passaram a contar sonhos depois de Freud, né? As pessoas sempre contaram sonhos e elas contavam para seus fiéis depositários, que poderiam ser um mestre, um sacerdote, o ancião, um amigo confidente, um grupo de amigos. Então, assim, hoje contar para um psicoterapeuta é usar uma estrutura que é a estrutura de uma psicologia para absorver e trabalhar esse sonho. Mas todos esses outros podem ser grandes ajudas dentro desse processo, tá? O que o Jung preconiza é que não adianta contar para o desconhecido. Você tem que contar para uma pessoa que de fato conheça a sua vida. Por isso que, no processo da análise, a gente faz uma anamnese sobre a vida da pessoa, você vai buscar, como a autobiografia do Jung, ela aponta para a gente os pilares básicos, né, da análise, que são memórias, sonhos e reflexões. Então, contar as memórias é um jeito de a pessoa passar a te conhecer, dela saber da sua estrutura de vida e tal. Mas contar é sempre muito saudável, tá? Geralmente, quando a gente está contando um sonho, o que eu trabalho normalmente é pedir para a pessoa contar o sonho 2 vezes. O mais legal é porque ela nunca conta o mesmo sonho. Sempre tem um detalhe que aparece ou tem um detalhe que some, tem uma coisa que é enfatizada e que depois é atenuada, né? Ou seja, a gente vai ter mais impressões sobre aquele sonho do que se ele fosse contado de uma vez só. Em geral, também é muito legal a gente repetir o sonho para o sonhador. A pessoa te conta o sonho e aí você conta o sonho para ela. Ela não vai escutar o mesmo sonho que ela contou. Ela vai escutar um outro sonho. Porque por mais que a gente busque, não é que você vai repetir mecanicamente, né? Senão você gravaria e passaria, apertaria o play. Você vai contar o sonho para a pessoa e normalmente você vai dar ênfase também em alguns aspectos, você vai deixar outros de fora, você vai sentir falta de algumas coisas, E essas interpretações, ela vai trazer nuances também que ajudam a abrir já a cabeça da pessoa um pouco mais sobre o sonho. Adotar outras perspectivas na hora de contar o sonho. Como é que seria esse sonho contado daqui para lá e não de lá para cá? Aí já é uma questão de você manejar ali o conteúdo. O conteúdo já está posto. Agora a gente começa a brincar com ele em cima de uma mesa, tá? Outra coisa é perceber as reverberações desse sonho no corpo. Quando a pessoa começa a contar o sonho, às vezes ela se mexe na cadeira, às vezes dá uma coceira, às vezes dói aqui, às vezes a pessoa enrubesce, às vezes a pessoa coça o nariz, às vezes a pessoa... né? Então, assim, essas reações no corpo, elas também se somam ao relato desse sonho, porque elas falam de alguma alteração. Seja uma alteração de suavização, de conforto, de prazer, ou do contrário, né? E aí, dentro desse contar, o que se conta? Tudo. Por isso que é legal a gente anotar o sonho todo. Porque aí você vai contar tudo. Você vai descrever as cenas, mas você vai contar também o que sente, como é que são as coisas, quais memórias esse sonho evoca, como é que esse sonho dialoga com outros aspectos da vida, que tipo de pensamento irrompe quando você está contando um sonho. Nossa, eu estou te contando isso e aí eu lembrei que eu deixei um sapato para consertar e eu nunca mais fui buscar. O que esse sapato tem falando sobre esse mesmo tema que o sonho está trazendo? Esse sapato é só para a gente esquecer do sonho? Ou esse sapato faz parte desse sonho também? Né? Depois que a gente conta o sonho, que esse sonho é bem narrado,
nós vamos passar para uma outra parte, que é uma ampliação, uma amplificação dos sonhos. Que é o quê? Em primeiro lugar, reconhecer o conteúdo que está sendo narrado. É tentar olhar para aquilo dali e se perceber, se ver dentro daquele conteúdo. Né? Isso a gente vai começar a reverberar essas imagens na vida vigil. Em ver como é que uma coisa dialoga com como é que o lado de lá está dialogando com o lado de cá. Em ver como é que essas coisas têm relação com você. E nisso, a gente tem de fugir de certas interpretações óbvias. Por isso que a gente não trabalha com uma interpretação do sonho, a gente trabalha com essa amplificação. Por exemplo, para muitas pessoas, sonhar com uma cobra é medo, é sentimento de traição por conta da cultura que a gente vive, é repugnância. Só que se a pessoa for um biólogo que trabalha com répteis, cobra para ele é outra coisa, né? Então, assim, é pensar que, de alguma forma, o contexto do sonho tem que dialogar com o sonhador. Em primeiro lugar, ele precisa dialogar com a pessoa que sonhou. Esse sonhar, como sempre na psique as coisas estão em relação a outras coisas, quando a gente olha para esse sonhar, é natural falar da vida. Não dá para eu agora te pedir para você me contar o sonho que você teve essa noite, você me contar o sonho e eu falar, tá, mas quem é essa pessoa? Eu não quero falar sobre essa pessoa. Ah, mas que lugar é esse? Ah, eu não vou dizer para você que lugar é esse. Né? A gente não está brincando de adivinhação, a gente está ali tentando desdobrar a serviço. Não é por uma curiosidade, é por um serviço mesmo, né? Então, assim, fazer esses pontos de conexão com as memórias acaba fazendo parte do processo. É tanto que, geralmente, as pessoas que já estão habituadas com o processo da análise e da amplificação dos sonhos na análise, elas não trazem, a não ser que tenha acontecido uma emergência na semana, elas começam trazendo sonho. Por quê? Porque aí, a partir do sonho, a gente vai ver o que vai ser falado naquele dia. Né? Tem outras pessoas que já vêm com a sessão pronta. Aí ela chega lá, ela só dá o play na sessão, né, e ela fala o que ela já falou para ela mesma a semana toda. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O que a gente normalmente recomenda é que a pessoa comece falando sobre o sonho, porque aí dali a gente vai ver para onde precisa caminhar. Nesse processo da amplificação, tem algumas perguntas que são importantes, que são bem válidas durante esse processo, que é tentar entender que ritmo que o sonho tem. Ele é um sonho que está no teu ritmo habitual, ele é um sonho que te traz uma sensação de rapidez, ele está lento demais, que tipo de dinâmica ele evoca dentro de você, quais são as proporções que as coisas têm para você dentro do sonho. Às vezes um assunto que não seria tão importante no sonho mobiliza a gente super, ou coisas que são super importantes, a gente banaliza dentro do sonho. Então, assim, ver se essas coisas estão funcionando com alguma coerência dentro do que a vida pede, né, do que a vida nos chama a viver, faz parte desse exercício de amplificação. Como é que esse sonho mexe com a sua energia? Ele é um sonho que te esgota? Ele é um sonho que te revigora? Contar esse sonho te cansa? Contar esse sonho te estimula? Para onde, sabe, assim, qual é a disposição que ele gera dentro de você? Uma vez que a pessoa já respondeu todas essas coisas, o ouvinte começa a fazer associações. Primeiro a gente deixa a pessoa falar bastante sobre o sonho. Aí só depois que a gente começa a entrar no sonho junto com a pessoa. A gente nunca passa na frente. Geralmente a gente vai junto com a pessoa, né? Então,
nós vamos buscar associações que, no meu repertório de vida, eu também vivi um monte de coisa que pode estar falando daquilo ali. É claro que o meu repertório de vida, a minha história de vida, não é o que interessa para a pessoa. Mas, às vezes, coisas que eu vivi me lembram imagens daquele sonho, às vezes um conteúdo, seja de conhecimentos gerais, de mitologia, de... Por isso que é bom que a gente leia, nós profissionais, a gente tem que ler sobre tudo, a gente tem que saber sobre tudo, a gente tem que buscar sobre tudo e não saber sobre nada, né? Ao mesmo tempo, você tem que saber que tudo que você tem não é o que deve ser imposto para aquela pessoa dentro do processo. O que vale para o sonhador é o que ele traz. A gente complementa, a gente vai ampliar a partir de um repertório pessoal. E, principalmente, a função de quem escuta, do ouvinte do sonho, é ajudar o sonhador com os pontos cegos, com aquilo que ele não percebe, com a importância que ele negligencia. Então, assim, eu sonhei que eu estava doente, mas eu não ia começar o tratamento. Pô, mas como é que é? Você fica doente, você não começa o tratamento? Né? A gente traz aquilo de uma forma, tratando como se fosse algo literalizado, mas para a pessoa perceber que muitas vezes ela não toma a iniciativa, ela não tem a prontidão para poder olhar para aquilo que precisa ser resolvido, para aquilo que precisa ser tomado de conta, como se fala no interior. Juntos, o sonhador e o ouvinte, eles podem partir para aspectos que são aspectos mais coletivos. Ou seja, aí a gente vai falar de como a sociedade vê isso, de como a cultura vê isso, de como as mitologias veem isso. Né? A gente vai trazer, vai como se fosse, uma cebola só que de trás para frente. A gente vai do miolo do pessoal e a gente vai ampliando para cada vez mais longe, e aí o repertório e o céu são os limites, né? Mas também é legal a gente ter uma certa parcimônia para não forçar a barra. Não é todo sonho que a gente tem que achar o tema mitológico que está por trás do sonho. Não é todo sonho que a gente precisa sair catando nas minúcias para ver se consegue enganchar com aquela história. Só porque você leu a história semana passada e você achou ela muito bacana, aí, sabe criança quando aprende uma palavra nova, que ela fica tentando colar em toda frase que ela vai falar? Não. Então, assim, é a hora em que nós, profissionais ou pessoas que estão ali como ouvintes, têm que se segurar para não querer exagerar nesses processos. Assim também como os clientes quando chegam muito ansiosos, principalmente pessoas que estão estudando, por exemplo, Jung. Então elas chegam ávidas de botar Jung em tudo. Deixa Jung ali, vamos falar de você, né? Jung já morreu, bichinho, deixa ele lá, vamos falar de você que está aqui vivo, né? Nessa busca de repertórios, e principalmente desses repertórios universais, culturais, míticos e tal, tem literaturas muito bacanas. Os livros de símbolos são muito bons. Tem livros bem bacanas, tem o do Chevalier, que é um livro clássico de símbolos. Tem um livro chamado O Livro dos Símbolos, que é da editora Taschen, que infelizmente ele não está... ele está esgotado no Brasil, mas que ele é uma bíblia. Ele é ótimo porque ele é escrito por uma instituição de pessoas junguianas, então eles olham para isso trazendo essa multiplicidade, sem junguianizar muita coisa, mas trazendo uma pluralidade de sentidos para as coisas. E aí, gente, tudo vale. Até livrinho da banca de revista de O Significado do Seu Sonho, vale. Desde que a gente não olhe para o livrinho da banca de revista e ache que se sonhar com barata é problema com a mãe. Né? Mas se o livrinho ensinar para a gente que barata pode falar, porque barata não vai parir uma baratinha só, pare vários, então por isso que pode ter uma relação com a mãe, se ajudar a trazer algum tipo de amplificação,
está válido. A gente só não precisa literalizar, não existe a Bíblia. Até esse livrão que eu disse para vocês, ele é ótimo, mas ele não está pronto. A gente pode completar ele lendo várias outras coisas. Certo? Depois que a gente fez toda essa amplificação, o que é que a gente vai fazer? Confrontar. Pegar os conteúdos do sonho e falar, e aí? E você com isso? Né? Vai olhar para trazer a pessoa para uma responsabilização em torno da própria vida e dos conteúdos que essas imagens estão trazendo. Então, ela vai, nesse momento de confronto, a gente vai abrir a possibilidade para mais perguntas sobre o comportamento da pessoa, sobre o caráter dela diante de situações análogas a essa do sonho, sobre como ela está lidando com os afetos, como é que ela está lidando com os conflitos. Então, o sonho ele vai virar como se fosse um mote, um ponto de partida, para que a gente possa explorar mais desses conteúdos que a consciência tem mais domínio. Então, o inconsciente fez a parte dele, trazendo o sonho, e a consciência agora vai ter que pegar o boi pelo chifre para poder olhar para essas coisas e fazer o que precisa ser feito. Né? Nesse movimento, a gente vai ver também como é que a pessoa reage. E chamar a pessoa a se perceber reagindo. Porque é nessa hora do confronto que o incômodo aparece. Então, é nessa hora que a gente fica com raiva do analista, é nessa hora em que a gente se entristece, é nessa hora em que a gente vai ser inundado, ou que a gente vai se alegrar, que a gente vai se entusiasmar, né? Mas é perceber como é que essas emoções estão fluindo dentro desse confronto, para que, de alguma forma, possamos fazer de fato o trabalho simbólico, né? Que é trazer o inconsciente em contato com a consciência e fazer deles, botar os dois para cantarem a mesma canção. Tá? Esse confronto também, ele vai trazer um ponto importante, que é de a gente perceber que os sonhos, muitas vezes, eles são únicos, mas eles podem ser seriados. Como se a gente pensasse que esse sonho faz parte de um episódio dentro de uma série. Isso é legal porque, muitas vezes, em momentos importantes da vida, momentos como uma mudança de casa, um casamento ou um término de um casamento, uma reestruturação de carreira, você vai ver que os sonhos eles dialogam entre si, eles conversam entre si, eles contam uma história maior. Aí eu volto para a minha ideia de registrar sempre os sonhos. Porque a gente pode voltar, a gente pode ver como um dialoga com o outro. Às vezes é um objeto que vai estar aqui e que vai se apresentar daqui a 3 sonhos e que a gente vê que aquele sonho dialoga com aquele outro. Uma pessoa que sonhou com alguém e aí voltou a sonhar com esse mesmo alguém. E você vê que aquilo dali faz parte de uma série, que aquilo tem uma evolução. Né? No processo da psicoterapia, o sonho ele tem uma importância enorme para a gente, porque ele é sinal de diagnóstico e de prognóstico. Ele tanto mostra como é que as coisas estão funcionando e de onde elas estão funcionando bem e estão funcionando mal, assim como ela também aponta para a gente possibilidade de como isso vai se desdobrar, de como isso tende a se desdobrar ali dentro da criatura, né? E ele traz também encaminhamentos de soluções interessantes. Um exemplo que eu trago para vocês acompanhei um senhor durante uma época e ele trazia uns sonhos que tinham uma repetição em torno de um tema e esse tema foi se encaminhando e ele foi ganhando a cara de um órgão. E eu falei, como é que está isso em você? Né? E ele foi investigar e, de fato, ele estava com um problema nesse órgão, que ele era meio que assintomático, mas que precisava, de fato, de uma interação. E fez um tratamento e as coisas ficaram bem, mas, assim, de alguma forma, a alma já estava sinalizando uma necessidade e que, talvez, se esperasse aparecer o sintoma, já fosse algo mais difícil de ser tratado. Tal. Então, assim, esse olhar, quanto mais a gente consegue ter
sensibilidade em torno desse olhar, mais a gente vai percebendo indicações que são importantes. Uma outra coisa que é muito comum são a morte avisada nos sonhos. Isso aí, assim, eu tenho uma professora amiga querida que trabalha com luto e ela fala que a morte ela manda recados. E geralmente ela manda recados, inclusive pelos sonhos. Não é você sonhar que a pessoa vai morrer, né? Mas ela dá indicativos de esgotamento, ela dá indicativos de pessoas que somem, ela dá indicativos de coisas que mostram para a gente que processos estão sendo encerrados. E também é o tipo de coisa que, se a gente for perguntar, todo mundo tem uma história dessa na família para contar, né? Certo? Dentro também do processo da psicoterapia, os sonhos eles são indicativos importantes para a gente do que nós chamamos de transferência e contra-transferência, que são os conteúdos que se projetam entre analisando e analista e analisando. Mostra, por exemplo, quais são os lugares que nós ocupamos dentro do processo da pessoa, a função que nós desempenhamos. Às vezes a gente aparece dentro dos sonhos das pessoas, às vezes como testemunha, às vezes como algozes, né? Mostra mais ou menos, dá indicativos para a gente de como o processo está se formando. Eu tenho uma história curiosa em torno disso, que foi de uma cliente que na segunda sessão ela me traz o primeiro sonho dela. Quem conhece meu consultório sabe que na minha porta de entrada eu tenho uma tailandesinha fazendo um namastê na minha sala de espera. E aí ela não é uma tailandesa de verdade não, tá, gente? É uma estátua de madeira de uma tailandesa. E aí ela sonhou com que ela tentava entrar pela janela do meu consultório, pela varanda, e quando ela entrava para poder resgatar os papéis com as anotações dela, ela se deparava com uma oriental que dizia: não, você não pode entrar. Não, aqui você não pode entrar, esses papéis são dele, não sei o que e tal. Ou seja, ela conseguiu animar aquela criatura ali, uma estátua de madeira, virou gente, virou a defensora do consultório. Né? Assumiu ali um lugar que era um lugar de separar mesmo as coisas. Já aqui é um espaço, o seu espaço é outro. E assim, essa história ela virou uma história quase que um gracejo dentro do processo, uma vez que essa resistência ela foi rebaixada quando nós trabalhamos esse sonho. Porque, de fato, tinha ali uma ansiedade em torno do que eu registrava sobre ela. Como se eu fosse fazer um relatório que, se alguém pegasse, ia dar um grande problema. Sendo que a única coisa que eu tenho registrado dos meus clientes são os meus sonhos. Os meus sonhos não, que não são meus, que são deles. Os sonhos que eles têm, que eles me passam. Né? Então, a não ser que seja um analista que roube, não vai ter muita serventia. Né? E também os sonhos eles podem apontar para o processo de encerramento de uma análise. Muitas vezes o sonho é o que vai dar para a gente indicativo de que talvez seja o momento de dar um tempo, ou de espaçar mais as sessões, de a pessoa ir caminhar um pouco por conta própria e voltar quando tiver uma necessidade. Às vezes a tal da necessidade também vem por um sonho. A pessoa liga, passa assim 2 anos fora, aí liga e fala: eu tive um sonho, eu queria conversar com você e tal, e ela volta para olhar para um sonho e o sonho engata mais 3 anos de análise. Ou às vezes volta, olha para aquele sonho e depois não volta mais, volta X. Mas assim, os sonhos acabam virando um ponto importante de convergência e de vínculo dentro do processo. Né? Agora, o grande barato de tudo isso é que o grande exercício que a gente desenvolve, tanto no papel de analisando quanto no papel de analista, quando nós olhamos para o sonho, é de perceber que mais importante do que buscar respostas dentro dos sonhos,
a gente tem que aprender a contemplar. O sonho, ele traz muita coisa muito legal para a gente. Ele nos desenvolve, ele aponta para possibilidades, soluções e tudo mais. Mas geralmente a gente só vai se dar conta do bem que o sonho faz quando a gente para de olhar para o sonho querendo desvendar a esfinge. Sabe? Quando a gente consegue olhar para o sonho e se sentir tranquilo diante dele para observar, para contemplar, para perceber que ele está ali não para definir nada, mas para ampliar possibilidades. E ele faz isso muito bem, quando a gente não se desespera a querer dar interpretações. Quando eu consigo olhar para a mesma coisa e dar para ela 5 sentidos diferentes, eu ganho 5 coisas. Quando eu só consigo dar para aquela coisa um sentido só, eu só tenho uma coisa. Então, assim, o sonho ele faz com que a gente possibilite um olhar mais múltiplo e muito mais complexo sobre as coisas, onde a gente vai perceber que, de fato, todo mar é um. Onde a gente vai perceber que se mexe aqui, reverbera lá, que se a gente melhora de um jeito, melhora todo, que, sabe, onde esses emaranhamentos, que muitas vezes quando nós chegamos, principalmente no processo de psicoterapia, a gente chega com uma queixa muito identificada. A gente chega porque está com um problema em determinada área. E aquilo às vezes é só a porta de entrada. Aquilo às vezes não é nem problema. Né? Às vezes aquilo ali é o que vai fazer com que a gente tenha um desenvolvimento para N outras possibilidades, que se a gente não tivesse tido aquilo como um problema, interpretado aquilo como um problema e indo buscar uma solução para um problema, a gente não ia conseguir desdobrar e fazer florescer tantas outras coisas tão interessantes. E aí a gente aprende a ter paciência. A Mary Ann, ela, de um desses livros, desse livro aqui do Como Entender com os Sonhos, ela fala que a gente tem que aprender a ser gentil com os sonhos. Que a gente tem que fazer amizade com eles. Se a gente tiver uma gratidão, não é aquela gratidão gratiluz da moda, mas assim, se a gente de fato conseguir ter um estado de prontidão diante do inconsciente, o inconsciente, gente, facilita muita coisa. Inclusive, o próprio trabalho com sonhos, ele fica muito facilitado. A proposta é de aprender a desenvolver uma linguagem, não é assim? Depois que você aprende a desenvolver a linguagem, você não vai desaprender. Então, aquilo vai te facilitar para a vida, e você vai ter ali um instrumento que é um instrumento muito válido. Né? Para isso também, aprender a lidar com o mistério faz parte. Saber que a gente não vai ter resposta para tudo, que não vai ser porque eu pedi para o sonho que o sonho vai me trazer aquilo que ele queria, que eu queria, da forma como eu queria, na hora que eu queria. Saber sustentar o mistério faz parte também de um desenvolvimento para a vida. Até porque a gente não vai ter resposta para grande parte das nossas perguntas. Apesar da gente ter boas respostas para algumas delas, para todas a gente não vai ter. Inclusive, esse é um dos pontos que faz com que as pessoas hesitem ou questionem o trabalho com sonhos. Que é perguntar assim, mas será que eu estou dando a interpretação certa? Será que o que eu estou entendendo é o que de fato precisa ser entendido desse sonho? Só a vida que vai poder mostrar. Né? Mas geralmente a alma sinaliza quando a gente chega onde precisa chegar dentro de um olhar sobre um sonho. Quando a gente amplia um sonho e vê nele 5 possibilidades, 10 possibilidades, tem uma que dá um calorzinho diferente, tem uma que dá uma coceirinha diferente na gente e que de alguma forma nos ajuda a ter uma facilitação, não para descartar as demais, mas para poder confiar um pouco mais. Confiança é uma palavra que eu uso muito no consultório, porque eu acho que
a nossa realidade tem nos feito projetar confiança sobre várias coisas. Sobre a tecnologia, sobre a ciência, sobre... A gente confia em muita coisa e a gente deixa de confiar em outras coisas que são tão elementais e que são tão pessoais. Né? A confiança ela acaba ficando projetada muito fora de nós e olhar para o nosso sonho e perceber que não é possível, gente, que a gente sonha todo dia. A vida toda. Todo mundo sonha. Criança, bebê recém-nascido sonha. Achar que isso não ia servir para nada é muito desperdício, né? Então, assim, é pensar que hoje chamar a um exercício de confiança, entender que nesse lugar a gente pode encontrar o que precisamos para uma vida melhor, eu acho que é uma boa missão. É a missão que eu recebi um chamado 24 anos atrás e que hoje eu estou tentando sustentar. É isso, gente, é o que eu tenho para dizer para vocês. Tenho aqui algumas referências que eu trouxe para essa palestra, para esse trabalho. Então, aí. Certo? É isso. Obrigado. Obrigado pela presença. Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo. E aí, então, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, se inscreva e também clique no sininho. Assim você vai ser notificado sempre que aparecer alguma coisa boa por aqui.